Estamos iniciando o programa Luz do Evangelho e hoje nós vamos estudar o capítulo número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. E é um tema muito interessante porque as bem-aventuranças falam de um bom empreendimento. Aquela pessoa que procura se tornar mansa e pacífica, ela está fazendo um bom empreendimento. A gente tem que se esmerar por isso, não é, Navarro? É verdade. Queridos amigos, é um prazer estarmos aqui novamente, um prazer estar com o nosso querido Dr. Aguinaldo. Neste capítulo, quando nós observamos as bem-aventuranças, né, como bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Kardec faz uma colocação a respeito, não é? Porque herdar a terra, o que significa? Ficar com a questão material da coisa? Né? Não necessariamente. Então, da mansuetude faz Jesus uma lei. E nós todos, então, temos um trabalho a ser feito, nos tornarmos mais afáveis, mais doces no comportamento, no regramento da convivência, né? E quando se fala dos pacíficos, que eles serão reconhecidos como filhos de Deus, está nos remetendo à paz na qual nós estamos estabelecidos por Deus, ou seja, a gente precisa fazer um esforçozinho para também pacificar os nossos espíritos, que nada mais é que produzir a paz nas vidas de relações, nas vidas que através das relações, vamos dizer assim, convivem conosco, né? Então é uma questão mais do que nunca de olhar aquilo que nós pensamos, quais são os nossos valores e de que forma nós estamos exteriorizando isso e principalmente em função dos acontecimentos da vida, porque tem muitos acontecimentos externos que fazem com que a gente acaba perdendo a paz, né? Bom, em relação à mansuetude, é bom que a gente entenda que quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, e é verdade, vamos herdar a terra mesmo, porque a terra está sofrendo uma transformação, deixando de ser expiação e prova para ser um planeta de regeneração. E hoje há um predomínio do mal sobre o bem. A gente sabe, infelizmente, que o egoísmo, o orgulho predomina e com todas as outras mazelas decorrentes, e o mal ainda prevalece sobre o bem. Mas a proposta de Deus é sempre evoluir tudo, inclusive o nosso planeta, que vai gradando de posto na medida em que a gente vai evoluindo. E para que nós tenhamos o privilégio, o merecimento, uma visão mais doutrinária, de reencarnarmos aqui na Terra em épocas futuras, nós temos que desenvolver a mansuetude, porque enquanto nós estivermos obstinadamente agindo no mal, nós não vamos ter esse merecimento de reencarnar na Terra. Nós vamos para um planeta inferior. E eu quero até aproveitar para falar de uma mensagem do Jorge Elahá, em que perguntaram para ele quando é que esta Terra deixaria de ser um planeta de expiação e prova para ser um planeta de regeneração. Uma vez que até o Chico disse no programa Pinga Fogo que seria em torno de 2057. Então ela disse assim, bom, a pessoa que faz previsão matemática de data está no livro dos médiuns, mais como um mistificador, porque a gente sabe que não pode precisar data, dia e hora, né? Mas isso não aconteceu com o Chico. O Chico disse que pela lógica da doutrina, pela razão, à medida em que as pessoas fossem entendendo a doutrina do Evangelho, poderiam já, a partir do ano 2057, estar trabalhando para a regeneração. E aí o Elahá disse assim, bom, com relação à data é difícil a gente colocar, mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, eu vou dar uma previsão exata para vocês do dia que o planeta vai deixar de ser de expiação e prova para regeneração. E disse assim, o dia que o homem deixar de ser egoísta, não vai ter mais fome na terra. Porque hoje na Etiópia morre de fome. Tem comida para 4 vezes a necessidade das pessoas albergadas, reencarnadas na terra. Tem 4 vezes mais a necessidade da comida. E o pessoal na Etiópia está morrendo de fome.
Então há uma falha muito grande nesse sentido. Então o dia que a pessoa deixar de ser egoísta, não vai ter mais fome na terra. O dia que deixar de ter orgulho, não vai ter mais guerra. E o dia que tiver a consciência da ecologia, nós estaremos zelando pela nossa ecologia, que é o nosso habitat, é o local onde nós estamos vivendo. Nesse dia, que pode ser amanhã, basta o pessoal ter essa consciência e vivenciar isso, amanhã nós estaremos no planeta de regeneração. Olha que coisa simples, não é nada complicado. Agora, diz ele, que ele duvida que em 2057 isso esteja acontecendo, porque ainda, Navarro, tem muito orgulho, tem muito egoísmo e tem muita falta de consciência, de zelo por esse planeta maravilhoso que Jesus colocou para nós, não é? É verdade. E neste capítulo surge essa colocação de que todas as vezes que nós nos deixamos levar pela irritabilidade, pela impaciência, pela intolerância, é o orgulho nosso que está sendo atacado. O que mostra o quanto que nós precisamos modificar do jeito de ser. Lázaro faz uma colocação muito interessante na primeira mensagem espiritual do capítulo, né, quando ele fala que é preciso obediência e resignação. Obediência às leis naturais, né, que é uma questão da razão, porque é o que há de melhor para nós, né? Porque se Deus estabeleceu as leis naturais, que Kardec vai ouvir dos Espíritos na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a única necessária para a nossa felicidade, que a gente só é infeliz porque se afasta dela, mesmo porque é ela que nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. Então, quando a gente usar da razão, obedecendo à lei, que é a melhor, nós haveremos de dar o consentimento também do coração, né? Que é a resignação. Então nós, para combatermos o nosso orgulho e nos adaptarmos nesse processo, para criarmos, porque quem vai criar mesmo, como bem propôs o Elahá e o senhor aqui, quem vai criar o mundo de regeneração somos nós, né? Jesus está preparando-nos o lugar, mas nós teremos que conquistá-lo. Então, nada melhor do que nós estudarmos as leis que regem nossas vidas para que a gente consiga colocar em prática, né, o mais rapidamente possível. E lembramos aqui, né, que toda a lei moral de que temos necessidade está contida na terceira parte do Livro dos Espíritos. É onde a gente tem acesso às leis que vai nos conduzir para uma sintonia com a lei maior, que é a lei de amor. Consequentemente, a gente precisa baixar um pouquinho a bola do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que a gente possa obedecer a Deus no sentido de tornar o nosso comportamento um pouco melhor. Navarro, e tem um detalhe, a doçura, a afabilidade, é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão fácil, ao passo que a cólera é uma coisa muito complicada. E, como você disse, a cólera vem em cima do orgulho. Quando a pessoa se sente injustiçada, se sente agredida, ela vai desenvolver a cólera. E muitas das vezes, a pessoa, como está lá no Evangelho, a criatura, aqui eu mando, principalmente dentro de casa, porque lá fora não vai mandar coisa nenhuma, porque tem a disposição em contrário, né? Mas em casa ele se sente muito forte e diz, aqui eu mando. Mas diz o nosso Lázaro que ele se esquece que ele vai ser cognominado de odiado, né? Aqui eu mando, mas ao mesmo tempo ele não vai ser muito aceito com esse mando. Então a docilidade. Agora, a cólera é uma coisa muito complicada na nossa vida. Quando a gente, diz o Chico, quando a gente está num estado de cólera, que a gente pode fazer absurdidade para nos comprometer por séculos e séculos para frente, ele disse assim, primeira coisa, faz uma oração, se é que você vai conseguir no estado de cólera. Se não conseguiu vencer aquela cólera, procura o representante da casa religiosa onde você frequenta, se é que frequenta alguma casa religiosa também, né? Agora, se de repente não encontrou respaldo nem na oração, nem no diálogo com o representante da casa, procura o médico. Porque o estado de cólera é uma coisa muito complicada na vida da gente. E nós temos que trabalhar isso profilaticamente. Desenvolver a mansuetude e a afabilidade no relacionamento com as pessoas para não correr o risco de chegar ao extremo da cólera. Porque a cólera complica muito a nossa vida, né? Muitíssimo, doutor. E quando a gente, nesse capítulo,
tem algumas informações extremamente importantes para a nossa consciência. O Hahnemann, que fecha as instruções dos espíritos, né, que é o criador da homeopatia, o Samuel Hahnemann, ele vai falar que é perfeitamente possível nós mudarmos o nosso jeito de ser. E tem que mudar. E tem que mudar. Então não dá para falar mais, eu sempre fui assim, eu nasci assim. E aí a gente põe culpa no signo, a gente põe culpa na ascendência nossa, né, de onde viemos. A genética. Genética, a gente põe culpa, meu pai era assim, meu avô assim, eu sou também. Mas não, Hahnemann fala que existe uma lei chamada lei do progresso e que cada um de nós tem plenas possibilidades de nos corrigir. Mas existe uma outra mensagem ainda nesse capítulo, nas instruções dos espíritos, assinada por um espírito protetor. Ela é muito miudinha, mas é extremamente esclarecedora. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo veio à lume em 1864 e o Espírito Protetor diz que nós interferimos violentamente na nossa saúde quando nos encolerizamos. E aí no século passado, no século XX, quando a gente pega o monumental Pensamento e Vida de Emmanuel, a gente vai encontrar no capítulo 15, intitulado Saúde, e no capítulo 28, intitulado Enfermidade, 2 tratados a respeito do impacto das nossas emoções na constituição física nossa, na saúde. E a ciência, bem depois disso, vem discutir, quem de nós já não ouviu falar do livro Inteligência Emocional, que vem trazer uma série de informações e de resultados de pesquisas mostrando o quanto nós impactamos no nosso corpo físico em função da nossa desinteligência emocional. Então é perfeitamente possível identificar, como propõe Santo Agostinho, né, nas 2 questões 919, é perfeitamente possível identificar as nossas características comportamentais, né, para que a gente comece a definir um plano de trabalho para modificar o nosso jeito de ser, porque a ideia é nos recondicionarmos, é nos nos alimentarmos para nos reativarmos por uma nova circunstâncias. Porque imaginemos, né, e eu me lembro bem de um caso, e me permitam, citado no livro Inteligência Emocional, numa pesquisa que foi feita, só da pessoa se lembrar de um caso que havia deixado ela muito nervosa, o coração que estava sendo monitorado perdia cerca de 15% da sua eficiência. Agora imaginemos, todos os dias a pessoa se encoleriza. Todos os dias ela fica com raiva de alguém. Qual é o resultado disso? Terrível. O Domingos Braille, que já desencarnou em saudosa memória, ele era cirurgião cardíaco, ele falava que o que mata a pessoa do coração é a raiva, é a cólera, né? E o Lázaro, nessa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse assim, a evolução vai acontecer. Queira ou não, vai acontecer. E se nós não entrarmos nessa dinâmica e dermos a nossa parcela de contribuição com a nossa transformação moral, os espíritos responsáveis pela evolução vão agir com a espora e o freio. Eu achei isso muito interessante, porque a gente acha que a gente pode esperar e ficar e vamos reencarnar. Não, a espiritualidade também vai usar dos recursos que lhe são próprios para fazer a gente evoluir, não é? Agora, eu quero falar um pouco sobre a pacificação. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. Por quê? Lógico. Chegou uma plenitude e o que poderia irradiar de Jesus? Só a paz. E ele veio trazer para nós essa proposta, né, de buscarmos a paz. Não a paz do mundo. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, não vim trazer a paz, não vou lá comandar o mundo, mas uma paz diferente, que é exatamente com a espada, com a luta, para vencermos as nossas dificuldades, enfrentarmos também as adversidades do mundo, mas vivermos em paz. Inclusive tem uma passagem muito interessante que fala dessa pacificação, porque às vezes a gente, ao invés de agir com a pacificação, a gente coloca mais lenha na fogueira, né? É muito frequente, né, Navarro? A pessoa, às vezes, ao invés de agir com a paz, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que, Navarro, que é só através da paz é que nós vamos ser chamados filhos de Deus?
é quando o Senhor Jesus estabelece o amor como sendo a expressão da lei de Deus, e ele vai nos dar as orientações, né, de que é preciso dar para os outros aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Ou seja, entra aí a figura do próximo, né? Então, não há amor se não tem o próximo. Ora, se eu amo essa ou aquela pessoa de uma forma diferente do que as demais, eu preciso fazer para elas aquilo que eu gostaria que elas me fizessem. E é assim para todos, mas vamos falar daqueles mais de perto, porque são os mais de perto que impactam mais diretamente nas nossas vidas. E nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos desse capítulo número 9, o benfeitor espiritual dizendo que a vida se compõe de 1000 nadas que são como que pequenas agulhadas. Então o próximo está sempre nos agulhando, mas nós também estamos agulhando eles. E é disso que se trata. A gente precisa aprender a olhar aquilo que a gente está fazendo, porque se nós contrariamos o próximo, se nós maltratamos o próximo, se nós o infelicitamos, não haverá meio de viver em paz. E, consequentemente, nós não teremos a paz interior que vem da consciência tranquila, porque é na consciência que está a lei de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos contrário à lei de Deus, haverá uma intranquilidade no nosso mundo íntimo, né? Então não há paz se nós não darmos às pessoas o mínimo necessário. Mas bem falou o senhor, né? E quem de nós já não bateu no peito e disse, eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela, né? Então a gente gosta de ter paz enquanto é dos nossos interesses, né? Mas quando a coisa foge um pouquinho, a gente acaba por criar uma revolução. Ora, criando uma revolução, eu sou causador de tudo aquilo que for decorrente, inclusive no meu cosmo orgânico, né? E por isso é muito importante que a gente preste atenção, que a gente observe o comportamento que a gente tem, a fim da gente transformar um ambiente onde a gente se encontra num ambiente pacífico. Nós somos os artífices da paz. O Paulo, ele tem uma passagem muito interessante, numa carta que ele escreveu aos Gálatas, na época, ele disse assim, que a humanidade é dividida em termos de maturidade espiritual em 2 grupos. Os de menores idade e o de maiores idade. Quer dizer, aquelas pessoas que são de menores idade, estão numa idade menor, vamos dizer assim, são aquelas que não estão nem aí com a lei divina. Aliás, ignora totalmente e vive a sua maneira, individualizada, na santa ignorância, entre aspas. Já os maiores de idade são aquelas pessoas que estão buscando a lei divina. São aquelas pessoas que estão incorporando os princípios doutrinários, evangélicos, crísticos em seus comportamentos. Diz ele que essas pessoas que são menores de idade se assemelham aos servos, que não desfrutam das benesses do patrão. Por quê? Não estão adequando a proposta do patrão. Por isso, tem uma lei criada para eles. Já aqueles que têm a maior idade, que estão buscando o patrão, já não são mais escravos, mas são trabalhadores que têm uma certa misericórdia, uma certa alforria, esses já desfrutam da herança do patrão. Então, o Paulo disse assim, essas criaturas que estão no estado de menoridade, essas pessoas, elas não são chamadas filhas de Deus. Por quê? Não estão nem aí, aliás, nem se fazem acreditar consigo mesmas que são filhas de Deus. Por isso, não são dignas da herança divina. Mas existe um reino de Deus, um ambiente maravilhoso que a gente pode criar dentro de nós na adequação a essa lei. E aí, então, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Ou seja, os pacificadores. Então nós temos que pacificar vivendo essa proposta divina. E tem uma passagem bíblica muito interessante, quando o rei Davi, ele entrou numa contenda com o rei Saul. E como ele estava correndo o risco de ser dizimado pelo rei Saul, ele refugiou-se no Monte Carmelo. Mas a situação está tão complicada que ele com seus guerreiros estavam passando fome. E resolveram buscar um fazendeiro chamado Nadal, que poderia atender suas necessidades.
e foi até ele e disse assim, olha, nós defendemos os seus trabalhadores aqui, dos ladrões e coisa e tal, e agora não estamos precisando, você poderia nos dar uma comida para a gente não morrer de fome e continuar lutando contra o rei Saul? Aí o Nadal excomungou aquelas criaturas, criticou, mandou embora, e com isso o Davi ficou muito enfurecido e com a proposta de acabar com o grupo lá do Nadal, os trabalhadores, homens. Mas um dos trabalhadores ouviu aquela conversa do Davi com Nadal e então disse para Abigail, que era a esposa, olha, faça alguma coisa porque eles vão descer aqui e matar todo mundo. O que a Abigail fez? Preparou uma série de comidas, pegou alguns jumentos, colocou em cima e foi para o Monte Carmelo. E já na descida vinha o Davi. Aí ela se prostrou diante dele, numa reverência, ofereceu a comida e pediu que ele não fizesse nada com Nadal, seu marido. E o que o Davi, enfurecido, fez? Houve de misericórdia, entendeu que ela agiu pela paz e poupou a vida daquelas criaturas. Essa história quer dizer, Abigail foi uma detentora da paz, ela já tinha um comportamento equilibrado e agiu no momento certo. Se nós quisermos construir um mundo melhor, o que nós temos que fazer, Navarro? Se não trabalhar pela paz. Sim. E o interessante é que nós vamos escutar também dos benfeitores espirituais que o mundo exterior e as pessoas são os portadores das possibilidades provacionais nossas. Então, quando nós saímos, e todos nós sabemos disso muito bem, né? Quando nós saímos do mundo espiritual para vir ao mundo físico, nós temos um planejamento onde está, vamos dizer assim, organizado um tipo de vida necessário para a nossa mudança. Então, e quem de nós aqui na Terra não tem a necessidade de desenvolver a paciência? Pois então, todas as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, e muito mais aquelas que nós próprios provocamos, né, fugindo do comportamento ideal, do ponto de vista espiritual, né, todas as circunstâncias são oportunidades para nós mudarmos, para nós exercitarmos a mudança. E as pessoas são portadoras. Então o benfeitor vai dizer para nós que nós deveríamos bendizer aqueles que trazem a oportunidade da nossa renovação. Né? Que trazem a oportunidade para a gente ser mais pacífico, para a gente ser mais tolerante, porque sem essas provas nós não conseguimos melhorar. Para chegar num ponto desse, de ser pacífico natural. Para chegar num ponto de ser um pacificador natural. Não importa o que o mundo faz, ou que o mundo venha a fazer, nós precisamos exercitar essa possibilidade, porque em pacificando o próximo, nós evitamos uma contenda, um litígio de proporções maiores, como bem o senhor propôs aí. Então, mais do que nunca, a gente precisa mudar o ponto de vista, o foco nosso. Qual é o nosso foco? O progresso. Mas através do que vem o progresso? Da vida de relação. É por isso que nós vamos aprender em lei de sociedade, lei de liberdade, que não convém para nós outros, e aqui no caso para manter a nossa paz, se distanciar das pessoas. Muito pelo contrário. Aproveitar a oportunidade enquanto nós estamos a caminho com ela, conforme propõe Jesus, né? Então, a pessoa é problemática, nós é que temos que ser a mudança. A pessoa nos causa dor, nós é que temos que ser a mudança. E não ela, porque ela é daquele jeito e vai ser mudada quando ela admitir isso. Nós é que precisamos mudar antes das pessoas, porque a mania é essa, né? O outro não muda, eu também não mudo, né? Ou você é assim já faz tantos anos que eu te conheço e você não muda, aí eu não me acostumei, né? Então, é um desafio pessoal. O Navarro, o Espírito Amigo deixou nesse capítulo sobre a paciência, ele diz o seguinte, a paciência é a base da gente começar a se trabalhar, porque sem paciência nós acabamos nos atabalhoando e não conseguimos chegar a lugar nenhum. E segundo Jesus, é a aquisição mais difícil do Espírito, é a paciência. É mais fácil você ser humilde do que ser paciente. E a gente está toda hora sendo testado, né? No trânsito, em casa, no trabalho, e a gente tem que ter paciência, porque senão fica muito complicado. E há até aquele que diz assim, eu perdi a paciência. Na verdade não perdeu, não tinha, né? Não vai perder o que não tem.
Então, nós temos que trabalhar a nossa paciência sim. E a gente trabalha essa paciência em cima de desafios, não é? Tem uma mensagem muito interessante de Humberto de Campos, de que uma irmã ia reencarnar e a outra disse para ela: você já reencarnou várias vezes, mas você não tem paciência, então você se prepare, porque você tem que ser muito paciente, porque você adquiriu várias virtudes, mas na área da paciência você está zero. Não, deixa comigo. Então, a bem da verdade, ela veio. Mas chegou aqui, um relacionamento com o marido, com os filhos, coisa e tal, não tinha nada de paciência. E voltou para o plano espiritual. Chegou lá, a amiga estava lá, e aí? Eu fui muito provada, coisa e tal. Falei, mas infelizmente você não foi aprovada. Mas por que eu sofri muito? Sim, mas você sofreu, mas não mudou, continua impaciente do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente tem que reencarnar várias vezes para adquirir só a paciência, não é, Naval? A dor ensina, né? O jargão popular diz, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, nós precisamos pensar nisso, meus amigos. Precisamos pensar, e falo de moto próprio, né? Porque falo isso para mim. Nós precisamos usar das oportunidades que nós temos para nós desenvolvermos a tolerância, a paciência. Consequentemente, nós vamos extinguindo a irritabilidade, nós vamos extinguindo a revolta, o ódio, e assim o Evangelho vai consertando a gente, mas se a gente deixar. Bom, doutor, chegamos ao término de mais uma reflexão em torno do Evangelho. Agradecemos aos queridos amigos, convidamos a todos para que estejam conosco, que participem, mandando perguntas, comentários em nossas páginas. Rogamos ao Senhor Jesus que nos abençoe, que os abençoe a todos e até a próxima semana. Muita paz.